Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Sejam bem-vindos à quinta temporada do Titânio Talks. Olha só onde a gente chegou, estamos evoluindo e eu acho que não vai parar, não. Bom, muito mais do que um podcast, é um evento de conexão, é um evento de networking, de troca de insights. Eu quero muito que você volte às outras temporadas e dê uma olhadinha nos outros episódios e pega as sacadas, porque tem muita sacada, tem muita coisa boa, tá? Mas sem muita enrolação aqui, vou chamar então o nosso primeiro convidado da quinta temporada, Murilo Lima. Vambora! Vambora, senta aí. Deixa eu ver sua canequinha, Murilo. Vira lá pra mim. Aqui, ó. Tá personalizada? Ah, que Personalizada. beleza. Tá, tudo certinho. Veio direto. Veio da onde? Eu vim direto de Botucatu. Mas veio com powerbank dessa vez ou veio de... Não, eu vim de avião, né? Eu tô evitando um pouco o carro, demora, né? Tem que carregar o carro. Teve uma vez, gente, eu já vou contar. Já vou começar contando, tá? Porque tem que... A Thaís fez uma festa surpresa e foi realmente surpresa. Aí, essa peça rara aqui, né? Comprou um carro elétrico. Um excelente carro elétrico. Aí veio de Botucatu pra cá, pro Rio de Janeiro, que assim, se você olhar Rio de Janeiro e São Paulo, tem até um corredor elétrico, tem uns postos que carregam. Mas o problema é que você mora no interior e eu também não moro no centro. Não sei como é que tu chegou. Não, a gente fez 12 horas de viagem, mas foi tranquilo. É que demora pra carregar, tem tudo. Às vezes tem fila pra carregar. Eita ferro. Agora eu tô evitando, eu vou até São Paulo, deixo o carro ali. Eu não gosto de viajar de carro muito. Não, eu lembro que você não estava ainda tão preparado para isso, que a gente foi no hotel um dia, aí tinha aquele evento do Master Titânio no outro. Eu falei assim, bom, ele tem um carro elétrico, ele vai lembrar de pedir pra alguém pra botar na tomada. Não lembrou? Fiquei parado. Aí a gente foi no evento, normal, chegou lá com o carrão dele elétrico, tal, bonitão, e pra voltar. Eu volto. Falei pro Fabiano. O Fabiano tava comigo, ele é a esposa. Falei, Fabiano, agora não tem o que fazer, né? Vamos ter que procurar um posto elétrico. Vai ficando, acho que das 6 até 9 horas carregando o carro. Meu Deus porque do céu. O único posto que tinha era lento. Aí a gente carregou até pra chegar. Vocês foram na Porsche lá pra carregar, não? Não, fui num posto que tinha lá. As concessionárias, elas fecham. Aí o carregador fica pra dentro. Fica pra dentro. Aí eu achei um posto que é carregador lento, a gente conseguiu carregar de São José até São Paulo. Ai, meu Deus. Aí chegamos em São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Mas demorou, ficou umas 3 horas lá Que conversando. é uma aventura, né? Não. Se você está precisando de algum problema, não tá tudo certo a tua vida, compra o carro elétrico, aí você tem uma aventura, né? Isso é uma viagem programada. Ai, meu Deus. Um pouquinho, demora um pouquinho, mas chega. Mas me conta aí. Não gasta nada. Me conta um pouquinho aqui, eu tô aqui com o meu script, você já... Assim, gente, eu gosto de fazer ao vivo on the fly, mas ele falou assim, me dá um briefing. Aí eu acabei mostrando para ele algumas perguntas, tá? Aí aqui, mas antes de a gente entrar no script, eu queria conhecer mais de você e também, para quem está assistindo, às vezes não tem esse todo o conhecimento, quem é você, que empresário você é, o nome da empresa, detalhes, o que as pessoas vão saber aqui pelo título, Murilo Lima, né? Master Titânio, System Way, sua empresa, mas e a jornada até a empresa e até o Titânio? Bom, então, meu nome é Murilo, né? Eu sou de Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo. A gente iniciou essa empresa System Way. Lá mesmo? Lá mesmo. Foi um colega meu, Wesley, na faculdade, né? Então, ela iniciou nisso aí. Mas antes disso, né, tem a minha história, que eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu era empacotador. Que legal. De supermercados. No mercado normal, ficava botando as coisas ali. Exato. Amava aquilo. Mas quem empurrou? Foi os seus pais mandaram ou você gostou e quis, quero meu dinheiro? Meu pai sempre foi um cara que me empurrou muito, assim, desde moleque. Então ele me ensinava tudo de valor. O pai, dá R$1 pra mim comprar, não sei o que. Lava o banheiro. Pai, dá R$1, lava o quintal. Não sei o que, lava o carro. Então tudo que eu precisava, ele me dava, mas ele tinha um preço, né? Aí eu queria uma bicicleta, custava caro, né? No início e tal. Ele falou, não, você tem que trabalhar para ter essa bicicleta. E eu jogava bola com uns amigos meus na época, e eles eram mais velhos, né? Eu jogava bola bem, né? Uhum. Parece que não, mas eu jogava bola bem porque eu jogava com os caras mais velhos. Você jogava bem? Jogava. Eita ferro. Eu nunca joguei. Faz tempo. Aí, né, eu andava com essas pessoas mais velhas, eu lembro que eles foram atrás de serviço, eu fui junto com eles, né? Eles tinham uns 14 anos, eu tinha 12, tinha acabado de fazer 12 anos. Eu lembro que foi na data do meu aniversário.
E eles arrumaram um emprego para mim e eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, comprei minha bicicleta, primeiro salário que eu tive, comprei uma bicicleta. Legal. Eu peguei dinheiro emprestado do meu pai. Completou. Ele, não, peguei para comprar a bicicleta antecipada. Tá, e você pagava ele. Eu pagava ele. Aí paguei ele. Qual era a bicicleta, lembra? Nossa, era uma de marcha, vermelha, bonita. Você fica na memória, muito legal. E ele ficou muito orgulhoso. Falou, puxa, filho, que legal, você conseguiu, você foi atrás e tal. Então, foi uma história bacana. E depois disso eu aprendi e segui. Trabalhei 4 anos de empacotador, não era todo dia, então eu ia alguns dias para trabalhar. Era isso que foi um. Mas você trabalhou 4 anos de empacotador? 4 anos. Não tem uma carreira, não? Tem uma. Como é que é? O plano de desenvolvimento? Não, então. Lá plano de carreira. Não tem um plano de carreira, gente? Porque eu trabalhava de segunda. Sei lá, vira caixa, vira outra coisa? Não. Eu era repositor às vezes. Mas era segunda, quarta, sexta e sábado que eu trabalhava. Então não era eu não tinha nem carteira assinada na época. Eu fui ter carteira assinada 2 anos só. Então eu ficava lá. E esses dias que eu não trabalhava na semana, que eu tinha liberdade, eu brincava. Daí era outra. Legal. Eu jogava bola, jogava Legal. tênis. Eu era sempre um cara muito atlético, sempre gostei de jogo. Então foi basicamente isso. E nesse meio tempo eu lembro que eu trabalhei como empacotador e tal, e eu tive uma desilusão amorosa com o pai de uma namorada minha. Com ele? Com ele. Porque eu tava na frente da casa dele, né? E eu, como empacotador, ele não gostava muito. Quem que minha filha namora? Eu tinha 16 anos de idade. Então eu falei, pô, quem que ela namora? Sou eu e tal. Mas você trabalha lá, eu sou empacotador. Ele ficou. É preconceito. Preconceito. Meu Você Deus. estuda. Eu estudava numa escola pública e tal. Eu falei, mas você não vai ser nada na vida, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí um belo dia eu dormi, acordei e falei, cara, eu vou provar diferente pra esse cara. Vim numa cabeça e falei, vou estudar. Aí eu falei, vou focar em estudar. Meu pai era contador, mexia muito com informática, me dava, acho que desde os 12 anos eu tenho um computador em casa. Então já tinha um contato ali com a informática. Né? Já. Legal. E meu pai era um cara que sempre gostou de informática. Meu pai sempre foi um apoiador, ele era contador, ele aplicava sistemas nas empresas que ele passava, né? E ele me falava e ficava me empurrando muito isso. Aí eu falei, acho que eu vou para um ramo de contabilidade, porque na época não tinha faculdade na minha cidade de tecnologia. Na época não tinha nem tecnologia, tinha umas cidades mais longe. Aí eu falei, bom, vou fazer contabilidade, porque pelo menos eu tenho alguma carreira. Alguma carreira, alguma profissão aí. Alguma profissão. Vou provar pro pai da menina. E vamos respeitar um pouquinho mais. Porque ele tinha razão no final. No final eu analisei, eu até conversei com meu pai, ele falou, mas ele tem razão, né, filho? Você não pode ficar nisso, né? Então tem que estudar. E eu não era um cara assim de estudar. Na escola que eu estudava era muito difícil, era uma escola pública. Nossa, tinha de bandido. Era complicado. Quando foi isso? Eu tinha 15 anos para 16. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 39. 39. Então já pegou a época de escola pública já em decadência. Um pouco antes disso, as estaduais tal, eram excelentes, né? Já pegou já nessa época que eu tava... a escola era boa, é que a minha turma lá era complicada. Tá. Tinha bandido. Não era bandido, eu lembro assim... Delinquentes, praticavam um pouco os furtos e tal. E você tava no meio, você via aquelas coisas ali e tal. Não era uma coisa legal. E às vezes eu tentava sair de escola, não dava. Daí tinha alguns problemas na minha casa também. Então eu falei, então o meio não tava... nunca foi fácil, não. Ok. Né? Aí você foi fazer contabilidade. Aí não fiz contabilidade. Aí eu coloquei que eu ia fazer contabilidade, não sei o que, comecei a estudar. Aí eu saí do meu emprego e eu lembro que eu fui atrás de um emprego de informática. Lá na minha cidade tinha esses programas para menores aprendizes, chama Guarda-Mirim. E eu falei, eu cheguei Chamava o quê? Guarda-Mirim. Guarda-Mirim? Porque Guarda-Mirim, eles ficavam na rua cuidando dos carros, colocando... Multando? Não multando, é o tempo para ficar. Tipo um parquímetro. Tipo um parquímetro, só que era... Manual. Que legal. Nossa. Aí só que eu não queria aquilo. Aí eu cheguei lá na empresa, falei, na Guaramirim, falei, eu quero um emprego sem mexer com computador e tal, não sei o quê. E você tem alguma coisa para mim? Ela falou, não, acho que tem. Só que eu já mandei 4 pessoas lá e ninguém passa nos testes. Tal. Eu falei, bom, tá bom, mas manda para mim, eu vou lá. E era no Corpo de Bombeiro. Cheguei no Corpo de Bombeiro um dia, sexta-feira, falei com o sargento e tal. O cara mais sério, não, mas
quem que você é, e lá no interior sempre quer saber quem que você é, filho de quem, estudou aonde. Meu Deus do céu, o cara não pode ser ninguém, o cara não é ninguém, agora não pode ser alguém. Triste, Difícil, né? difícil. Aí eu falei, não, Deus, assim, tal, né? Conversei com ele falou, faz o seguinte, volta aqui na segunda-feira, isso era na sexta, que a gente tem uma provinha que a gente aplica, se você passar, você trabalha com a gente, porque tem que ter noção de Word, Excel, isso e aquilo. Eu lembro que eu saí de lá, me tranquei no quarto, fiquei sexta, sábado, domingo. Eu só parei, era estudando. Eu parei, acho que era domingo, 3 horas da manhã que eu tinha que dormir, e no outro dia acordei, meti melhor roupa pra mim, fui lá e fiz o teste e passei. A hora que não, pode vir trabalhar, tal, você passou, tal, Legal. você tem uma experiência legal, fui. E fiquei lá, acho que 6 meses. Só que não tinha nada para fazer lá. Eu fazia um laudo na máquina de escrever. Nossa! Máquina de escrever. Eu fiz um curso de datilografia, né? Eita ferro. Que era bom. Na época, quem tinha curso de datilografia. Não fiz não. Eu fiz. Sou velho assim não. Foi bem bacana. E eu fiquei 6 meses, mas não tinha muito o que fazer. Às vezes eles falavam, vamos nadar com a gente, porque tem uma piscina lá de mergulho. Vamos jogar bola. Então eu falei, calma, eu não gostei desse lugar. Virou bombeiro. E não tinha internet no lugar. Então eu ficava o dia inteiro sentado, digitando, fazendo essas poucas coisas. E às vezes eu conversava com os caras, mas eu queria aprender, né? Aí eu fiquei 6 meses, aí eu saí, né? Aí eu voltei na Guaramirim e falei, a moça falou, não, pô, você mexe com o formato, tem um outro emprego também, que eu mando algumas pessoas que não conseguem, porque precisa mexer com o computador. Aí fui fazer o outdoor. O que é? Outdoor. 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 Você fazia na arte final? Não, arte final não, eu imprimia eles. Ah, tá. Então, na época, tinha umas impressoras grandes, umas plotters gigantes, que a minha impressora, eu ficava do lado da impressora e ficava colocando papel e vendo ela imprimir. Se ela imprimia, era na caneta Bic que fazia. Porque eu pintava, era 48 páginas gigante, mandava para produção, os caras pintavam no rolinho. Caramba! Era assim. E depois, quando era uma produção alta escala, 20, outdoor, eu cortava, né, que era um trabalho mais difícil. Ele riscava, tinha que cortar para dar vazão, para colocar numa faquinha, né? Isso. Para ele, eu tirava ele para colocar uma tela em cima, tal. E eu fiquei lá, só que o grande diferencial lá é que eu tinha internet. Ficou lá mais 4 anos. Fiquei lá 4 anos. E eu tinha internet. E eu só estudava naquilo lá. Eu ficava mais estudando do que vendo aquilo. E eu lembro que tinha um cara lá que fazia site na época. Nossa, aí já era um cara assim, falei, site, mas como que o cara faz um site? Aí eu ficava muito perguntando para ele as coisas que ele fazia. E ele falava, estuda isso, estuda aquilo. Eu ficava o dia inteiro imprimindo outdoor e estudando muito, né? Então eu falei, pô. E aprendi muito ali, nossa, fiquei muito tempo naquela empresa. Tempo assim, acho que uns 2 anos lá, né? E ali dali eu saía, eu entrava acho que 1h da tarde, ficava até as 7, 8 horas, saía dali ia fazer curso na Guaramirim, tinha curso de CorelDRAW, essas coisas, e era tudo de gratuito, eu ficava lá até 10 horas. Então você sempre buscou a evolução, sempre. Não importando desde empacotador a assistente de impressora. Exatamente. Interessante que não tinha nada glamuroso, né? Nada. Não, mas não tinha. E aquilo ali era assim, era tudo salário mínimo. Então eu pagava R$100, pagava R$60 nos custos de montagem e manutenção. Era um perrengue. Hoje, para não chorar, né? Mas era perrengue, porque era correria. Eu tinha escola de manhã e tinha que almoçar, correr, pegar ônibus, ir pro trabalho, ficar até 10 horas, chegava à noite, tinha que jantar 10 horas da noite, porque no outro dia era a rotina assim, puxado. Né? Mas sempre focando, preciso aprender. Então sempre fui ganancioso no aprendizado, né? Então, em melhorar e descobrir o porquê das coisas, esse tipo de coisa, sozinho, né? Meu pai me apoiava muito, que me cobrava às vezes, mas depois eu peguei o jeito e fui. Legal. Aí eu saí de lá, fui trabalhar numa outra empresa, fui tentar estágio numa empresa de tecnologia, chamava Tecmax Informática na época, e era difícil também, porque todo mundo queria saber, mas você é filho de quem? Seu pai trabalha onde? Era antes da entrevista. Cidade pequena deve ser assim, então. Assim. Isso é assim. Será que é assim até hoje? Não sei. Eu mudei muito, porque hoje eu guardei muito isso, né? Ah, tá. E quando hoje você tá na tua empresa lá, você nem faz esse tipo de coisa. Eu quero saber quem ele é pessoa. Mas você tem uma filha? Tem.
Aí vai fazer a mesma pergunta pro cara, né? Ah, Vai então. lá. Não, mas eu não falo, a gente conhece todo mundo lá, né? Mas eu achava muito ruim, porque o cara falava, quem que é você? Seu pai tá, mas e eu? Eu tô aqui, quero aprender. Mas vai chegar o namorado da sua filha. Ela tá novinha ainda, né? Tá, a Jana Júlia tem 7 anos. É, Né? mas bota mais uns 7, 8 anos e vai chegar assim. Quem que é você? Mas eu vou conhecer. Né? Muito legal. Não Mas me foi conta episódio. então, aí você estava evoluindo, estudando, crescendo ali. Você tentou estágio. Você chegou a trabalhar de fato numa empresa de informática? Trabalhei com nessas empresas. tecnologia aí, mesmo? Tecnologia mesmo. Aí eu entrei nessa empresa, chamada Tecmax, né? Esses percalços todos aí. Ele me deu oportunidade, aí eu cresci muito lá dentro, né? Lá dentro. Só que chegava um ponto que eu não crescia mais. Aí eu ia atrás aí eu fui para uma outra empresa também, de um concorrente. Uhum. Fiquei lá, aprendi bastante. Aí saí de lá e voltei para essa empresa. Aí eu já voltei com outro para dar com mais experiência. Entendi. Né? Aí eu virei técnico, eu fazia 15 atendimentos por dia, 18. Era Acesso remoto, suporte mesmo? Não, pessoal. Pessoal, presencial? Pegava o carro. 15? 15. Que é isso? 18. Que isso? Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele falava, muita ganância, coisa. ganância. Não, cara, eu adorava atender. Porque eu aprendia. Mas você tem que ser muito rápido para fazer isso Muito tudo. rápido. Eu andava com o carrinho na cidade, você não tem noção. Eu voava com o carrinho na época. Caramba, mas aí você, resolveu os problemas? Resolvia todos. Duvido um técnico seu fazer a mesma coisa Todos. hoje. Não faz. Não faz, cara. Difícil. Então, é que era assim, quando eu atendia e eu comecei, eu organizava os clientes, entendeu? Então, eu tinha cliente que eu ficava um dia lá inteiro, 2 dias, para organizar as impressoras, rede. Eu mexia muito com rede, estudava muito. Então, depois, quando dava um problema, eu sabia arrumar muito rápido. Só que tinha que ir pessoalmente, porque não tinha acesso remoto. Quando tinha que redirecionar a porta de VNC, essas coisas. Então, era muito presencial. E depois eu já tinha toda a documentação do cliente, organizava o cliente. Então os clientes começaram a gostar muito de mim, porque eu resolvia muito rápido os problemas. Caramba. Aí, um determinado dia, eu lembro que eu fiz eu estudava Linux, né? Eu era ficcionado por Linux, tirei certificação. Experimentou essas drogas. Nossa, amo aquilo lá. Aquilo lá mudava a vida, porque quando tinha o Windows, era tudo dois cliques e tal, e às vezes funcionava e às vezes não funcionava, você não sabia por que não funcionava. No Linux eu colocava 3 linhas, tudo funcionava. Exatamente. Ainda mais essa época que o Windows, a linha de comando não era tão poderosa, não tinha tanto recurso. Hoje não. Hoje você tem acesso a tudo ali, você sabe o que está acontecendo. Certo. Mas não, eu lembro muito bem essa época aí. Compartilhamento de internet. Isso era a época minha lá. Ai. Usava o WinRoute, tinha outro do Windows lá, sei lá. Mas aí você fez. Nossa, mas você fazia com Linux também, né? Fazer com Linux. Aí eu aprendi a fazer com Linux com disquete. Como assim? Colocava um disquete no Linux, uma máquina super velha, de X4 lá. Jogava o disquetinho, botava. Tava só com IPTable, Squid pra. Isso. Eita, só ferro. um disquete. Aí eu vendia aquelas máquinas, meu chefe vendia aquelas máquinas caro, né? Falei, cara, olha que negócio bom, rapaz. E aquilo não parava. Ninguém me ligava mais, só me ligava quando tinha que refazer o disquete ou queimava a fonte da máquina. Que legal. Aí fez um produto, então você fez um produto dentro de uma empresa, que não era sua ainda, né? Fiz um produto de controle e compartilhamento de internet. Que legal. E aí, quando dava algum problema, chamava eu na cidade. Vamos lá, tem um rapazinho lá, o Murilo lá, ele resolve. Aí eu comecei a resolver bastante coisas, né, disso. Aí resolvi fazer um curso de Linux, né, na minha cidade próxima ali, e investi muito nisso. E ficava andando com um livro embaixo do braço. Depois que eu fui saber, os caras achavam eu meio louquinho, né? Porque eu ficava, rapaz, de óculos, com um livro embaixo do braço, parecendo... mas é assim mesmo, porque na época não tinha internet, né? O conhecimento estava nos livros, né? Nos livros. E eu lia muito, nossa, tinha muito livro, até... os livros me ajudaram muito a desenrolar mesmo, né? Chegou a ler do Morimoto? Li. Que legal. Tinha aquela bíblia do Heidegger, Gabriel Torres. E tudo. Tem até hoje lá, o pessoal está usando de apoio de monitor. Assim. Ele comigo, os caras usam de apoio, mas é um puta de um livro, eu mandei encapar com... Era caro. Absurdos de caro. Aí, eu aprendi esses treinamentos, aí tinha uma empresa que era de um amigo meu, hoje é um amigo meu, Danilo, né? É cliente meu até hoje.
ele precisava de um servidor que estava dando problema, então, e eu fui falar, vamos comprar um servidor da Dell, que na época a Dell não tinha, eu tinha pouco conhecimento, mas eu sabia que era um puta de uma marca. Compramos esse servidor e tal. E tinha que instalar o tal do Linux nele e ninguém sabia o que fazer. Eu falei, daqui que eu faço e eu vou fazer, né? Aí eu liguei para um dono da empresa, que era o RP, na época os RPs da empresa rodavam em Linux. Eu liguei para o dono, né? Eu falei, ó, eu comprei a máquina, tudo, e eu vou instalar o Linux, eu só preciso que você instale o sistema, o RP nela, e a gente coloca para o cliente, porque ele queria cobrar do cliente aquilo, né? Eu falei, não, você não precisa cobrar, eu vou instalar o Linux, ou você me passa um manual do seu sistema, eu instalo o seu sistema no Linux e tudo mais. E esse cara gostou de mim. Falei, pô, porque não tinha, na minha cidade lá, não tem técnico, assim, né, com essa especialização. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vem aqui, você instala junto com a gente aqui o sistema operacional e você leva. Eu falei, pô, legal. Segunda-feira de manhã eu cheguei lá, todo mundo me olhando meio estranho, assim, que esse rapaz, um servidor dele embaixo do braço, porque era caro, né, uma responsabilidade que eu tinha, né, caro, e o cliente aceitou. E ele olhou pra mim e falou, legal, tal. E esse cara resolveu me contratar. Bem legal. Ele falou, você não quer trabalhar com a gente e tal? Era uma empresa grande já de RP, né, chama Multicomp, lá em Botucatu. Existe até hoje? Existe até hoje. E na época era, nossa, só tinha eles, assim, né? E me contratou. Tipo, eu trabalhava acho que me contratou por R$50 a mais. Só. Foi, pô, você quer ganhar mais. Você era um cara barato. Não, mas já era um salário bom. Porque eu fazia muito atendimento, era um salário bom, mas eu queria ganhar mais porque eu queria pagar a minha faculdade. Então, meu método, na minha época, era assim, eu preciso arrumar um trabalho melhor, preciso aprender mais para ganhar mais para pagar a minha faculdade. Aí mudei de empresa, fui para essa Multicomp e lá as coisas abriram, né? Porque lá era só empresas, era 100% empresa. Então, cheguei, acho que tinha 2, 3 servidores Linux lá, eu saí de lá, tinha mais de 100. Nossa, que legal. Então, aí lá aprendi, eu ficava das 8 da manhã até 10 horas da noite. Eu ficava das 8 às 6 até 10 horas da noite estudando, para resolver os problemas. Porque tinha muito problema de dia e eu, como atendia o dia inteiro, à noite eu ficava das 6 até as 10 da noite estudando lá dentro. Legal. Porque lá tinha um ambiente para estudar e tudo. Então eu me desenvolvia lá dentro, no outro dia eu entregava soluções para os clientes. E essas soluções foram virando produto. Então eu desenvolvia proxy, file, tudo texto. Nossa. No Linux. Servidor de e-mail, Gmail, Postfix, fazer tudo na mão. E isso a gente vendia para os clientes. Por exemplo, a gente desenvolvia site, precisava colocar a parte para funcionar com banco de dados Firebird, cara, tinha que fazer isso manual, assim, era muito complicado. E tudo sozinho, não tinha para quem perguntar isso. Então eu perdia muito tempo estudando, né? Eu ficava todo dia. Então o único dia que eu não estudava era sexta, sábado e domingo, daí eu descansava, não sei quem me ensinou isso, mas eu descansava. Porque hoje é moda, né? Não, você tem que tirar um dia. Na época eu trabalhava nesses horários e apresentei muitos resultados, né? Eu lembro que lá na época a gente tinha uma empresa de postos, um grupo de postos grandes, e tinha que interligar esses postos, né? E ninguém tinha conseguido fazer. Aí eu fiquei, acho que 2, 3 meses e consegui interligar esses postos, né? Para eles compartilharem cadastro de cliente, tudo via VPN. VPN, mas era de escada ou que internet? Não, já. IPsec, era internet mesmo. Internet normal. Internet normal. DSL. DSL, e aí eu fui fazer com VPN IPsec. Legal. Com VPN IPsec. Pense. Não é fácil, não. Não é texto. Caramba. Cara, eu consegui fazer. Aí eu lembro que eu consegui fazer, o dono, o gerente lá, adorou eu, que era o Lúcio, né? Que é um pai pra mim. E ele me elogiou, entreguei esse projeto. Aí eu cheguei na empresa no dia, o consultor da Multicom estava comigo, e eles falaram, ó, puta, deu certo, tá funcionando, os caras bateram palma. Todo mundo na empresa bateu palma pra mim. Caramba, nunca vi aquilo acontecer, né? Mas eu fiquei, né, porra, legal. E ao mesmo tempo tinha muitas responsabilidades, né? Porque quem mexia nisso? Era só o Murilo aqui. Então tinha que ensinar o pessoal. Só que, pô, como que eu vou ensinar? Eu lembro que eu era muito cobrado por ensinar eles. Mas não depende de mim, né? Quando as pessoas querem aprender, ela tem que ter o básico, saber, né? Como é que funciona aquilo. Elas não sabem como que eu vou ensinar o avançado, que eu já usava avançado. Então eu era muito cobrado por ensinar. Eu tentava ensinar, mas a pessoa tem que estudar. E ninguém queria ficar comigo, né? Das 6 da tarde às 10 da noite. Isso é interessante, né, Murilo? Que até hoje é assim, né? Você
As pessoas não querem aprender. Elas querem aprender, mas não querem estudar. Exato. É automático, né? Querem que venha, pô, sei lá, os Moza. Olha, quero ficar do teu lado, deixa eu ficar do teu lado que eu vou aprender. Não é assim, Não vai né? ser. Tem que Nunca vai ser. batalhar o que você batalhou, né? Exato. E tinha um certo problema. Eu chegava normalmente às 8h30 e isso começou a incomodar o dono, né? O dono falou, chamou eu para uma conversa, falou, você chega todo dia 8h30 e tal, era 8h12 que eu tinha. Eu falei, mas eu fico até aqui até as 10. Se eu chegar meia hora, qual que é o problema? Só que eu resolvo o problema, né? Ah, não, mas o pessoal não está gostando e tal. Eu falei, então pede para ficar comigo, porque às vezes quando vocês estão tomando 8 horas, 7 horas, está tomando banho e jantando. Eu estou aqui sem jantar e estou trabalhando, mas eu estou entregando, né? É isso. E isso me incomodou um pouco com ele, né? Eu falei, pô, não sei que ele não está vendo isso. Aí ele via, só que ele não sabia como se comportar, sabe? Perante as cobranças. Tá? Falando, vamos fazer o seguinte, eu não venho mais. Só que quando der o problema, você me aciona, né? Aí teve um dia que ele me acionou, não, preciso ir lá à noite. Também. Você falou que eu não vinha mais à noite, agora você está mandando ir. Porque tinha que mudar uma empresa que tinha uma filial em Betim, e aí a minha matriz era em Botucatu, e eu tinha que fazer a migração dos links deles, que era Frame Relay na época. Nossa. E que sobrava pra quem? Pra mim. Eu falei, mas só pode ser à noite. Eu falei, tá bom, vou fazer. Fui lá, fiquei das 8 até 2 horas da manhã. Eu terminei e liguei na casa dele. Falou, Avelino, boa noite. Pô, eu assustado. Porque o pessoal, quando você está trabalhando, das 8 às 10, eles acham que você está... Eu não sei o que eles pensam. Né? Pô, a gente está ali trabalhando, é difícil. Você acha que eu não queria estar em casa com a minha filha ou jogando bola com meu amigo? Não, estava trabalhando. E ninguém tem noção disso. E eu respeito isso. Mas naquela época eu via que parecia que eles não tinham noção. Né? Aí eu liguei para ele, falei, 2 horas da manhã, eu terminei o serviço aqui, obrigado. Tal. Por quê? Eu ia para 2 horas da manhã, eu ia para casa, dormir, tomar banho para chegar às 8. Puxado. Né? Então o cara tinha que ter uma visão do que era aquilo. Né? Ele estava dormindo já, estava trabalhando. Então eu vejo que isso não tem tanto valor quando o cara se esforça, quando o cara é diferenciado. Eu tenho muito isso na minha equipe. Alguns da minha equipe são assim. Eles se esforçam, eles se entregam e às vezes vira automático. Mas todo mundo sabe o valor que isso tem. Mas o líder tem que observar, tem que ter a capacidade de observar isso, né? E reconhecer esse tipo de coisa, né? Não pode ficar só olhando o horário, carga horária que está fazendo. Tem que observar as entregas, né? Exato. Na empresa hoje, eu não me preocupo com horários. Tem horários ali, porque tem uns que entra às 9, sai às 7, que ganha hora extra. Então, teve já histórias assim dentro da empresa. Mas eu nunca me preocupei com horário, nem vejo folha de ponto, não vejo nada. Por quê? O que importa é se o cara entrega, se ele está fazendo, se ele é um cara diferente. E todo mundo sabe ali. A gente tem uma cultura muito boa ali de trabalho. Então todo mundo se cobra, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então não tem muita preocupação com o horário. Preciso ver meu filho, levar meu filho na escola, preciso ir no médico, vai. Todo mundo tem os créditos deles ali e sabe que não pode fazer. Muitos deles têm mais horas do que déficit de horas, porque quando precisa, não precisa pedir, né? Eles já têm um compromisso de fazer, né? Legal. Mas e como é que foi essa virada de estar trabalhando, estar estudando, estar evoluindo para você ter seu próprio negócio? Como é que foi? Todas as empresas que eu passei, né, na Tecmarcos, eu me destacava para os clientes. E os clientes me chamavam para abrir uma empresa. Ele falou, vamos fazer o seguinte, mulher, você não quer abrir uma empresa? Eu abro com você. Já tinham chamado. Você vira sócio dela, eu banco você e você toca a empresa. Né? Isso aconteceu acho que umas 3 vezes. E eu tinha muito medo nisso. Né? Eu falei, pô, mas não. É porque, ia ser concorrente do meu antigo empregado. E eu também não me sentia tão preparado para assumir uma responsabilidade dessa, porque eu sabia que não era só arrumar computador, mas como eu tinha muita responsabilidade, por exemplo, eu ficava em cliente, teve um cliente uma vez que eu fiquei acho que uma semana lá para descobrir um problema que não era um problema, né? Era uma pessoa que estava apagando dados dele lá, entendeu? Puxa, uma história difícil. Você pensa... E você lá, o que está acontecendo? Está sumindo aqui? Uma empresa de contabilidade, o cara, tipo, todo dia sumiu um cadastro de uma folha de pagamento de um funcionário. Meu Deus. Aí ele chamava, o que está acontecendo? Aí eu ligava para o software, ele via o servidor, mas não tem nada acontecendo. Nossa. Nessa época eu não tinha auditoria pra nada, né? Nem software, nem Windows, né? Nem o Windows, nem o software. Aí ficou 15 dias, cara, eu indo todo dia, porque todo dia saía.
Aí, um determinado dia, sumiu todos os dados da empresa. Apagaram os dados. Por Deus, tinha uma menina que viu um cara apagando. E ele desligou o monitor. Ele apertou o delete, desligou o monitor, ela viu. E ela voltou e falou. Eu falei, nossa. Era o vírus orgânico. É. Era a pessoa. Eu falei, nossa, que benção. Ela falou. Né? É. Aí eu falei, pô, Caraca. eu já tava ficando maluco já. Porque Aí você pensou, imagina esse tipo de problema, eu, minha empresa. Mas a sua empresa você abriu com o Wesley na faculdade. não. Aí, Você falou, né? Depois desses vários convites, eu conheci o Wesley, né? A gente estudava muito Linux, ficava trancado, a gente fazia muita palestra com Linux. Alta disponibilidade, RDB, um monte de coisa. E o Senac convidava a gente para fazer essas palestras. E ele levava eu. Não sei, ele gostava muito de mim, ele levava eu. E eu aprendi muita coisa com ele. E aí ele falou, vamos abrir, porque agora o Senac quer que a gente imita a nota para eles, né, pra gente dar aula e dar palestra. Eu falei, tá, mas eu não posso, porque eu trabalho na Multicompis. Como que eu vou abrir uma empresa, né, concorrendo? Eu não posso. Aí ele abriu o Systemway. E na época, ele abriu o Systemway? Ele abriu o Systemway comigo na faculdade, a gente, né, no nome dele. E você não era sócio ainda no papel? No papel não, mas no por acordo detrás já era, no Tá. acordo de sócios. Eu era. A gente já tinha alguns clientes já. Então, ele arrumava os clientes, eu tocava, porque ele era funcionário público, né? E às vezes eu conseguia tocar remotamente, tudo. A gente já tinha alguns clientes. Beleza. Fizemos isso, e fiquei acho que 1 ano, 2 anos fazendo isso, tendo 4, 5 clientes atendendo, então já tinha uma renda e tal. Aí no meio disso aí apareceu um outro cara que me conheceu pelos projetos que eu tinha feito na Multicom, chamava Alex. Ele tinha uma empresa do perfil da Systemway, que morava em Bauru, na cidade do lado. E ele me chamou para ser sócio, né? E nesse meio tempo, me chamou para ser sócio. Eu falei, bom, será que eu vou, não vou? E nesse meio tempo a Systemway tava indo já. Aí eu falei, bom, e o Wesley, a gente teve um pequeno problema no caminho, né? A gente estudava à noite na casa do Wesley com o irmão dele. E nesse meio tempo o irmão dele, numa viagem de carnaval, faleceu. E era um puta do irmão pra gente e tal. Eu ficou meio perdido, e ele também ficou mais perdido ainda, né? Ele falou, cara, não vou ficar mais em casa, vou pra São Paulo. E ele foi pra São Paulo pra trabalhar em Itaú. Lá ele tinha passado num processo seletivo, foi pra Itaú. Ele falou, Luiz, você fica com a Systemway aí e eu tô indo pra São Paulo. E eu falei, tá bom. Você ficou com a empresa. Aí eu fiquei com a empresa. Só que nesse meio tempo esse cara me chamou para ser sócio em Bauru. E eu falei pro cara, eu posso ir, mas por que você quer ir? Ele falou, não, por causa que você tem um nome, né? O pessoal gosta muito de você, tá? Eu tô precisando de alguém para ajudar. Tá? Eu falei, tá bom, vamos. Fui conhecer a empresa do cara, faturava, lembro que era R$6.000 por mês. Eu falei, tá, mas fatura 6 mil e o salário meu, seu, como é que sai? Ele falou, não, né, se vira no meio aí. Eu falei, como se vira? Tinha aluguel para pagar, um funcionário para pagar. Aí eu falei, cara... mas é fácil, faturava. É assim, são 6 pessoas, cada um dá R$1.000, aí a empresa fatura. Não, mas era tudo certinho. Os 6 mil já tava pagando os Que contos. isso? Aí eu falei, o seu salário? Não, a gente faz uns esporádicos aí. E o meu? Eu falei, não, você pega os clientes da Systemway e fica com o seu salário. Tá bom. Eu fodeu, né? Porque não tinha muito. Falei, bom, aí eu fiquei meio assim, falei, deixa eu pensar tal. Fiquei muito encanado, porque ele nunca me viu na vida. Eu falei, será que ele vai? Vai, não vai? Aí eu cheguei em casa na hora do almoço, pensando, e eu cheguei assim, falei, pai, tô com essa situação assim. O cara me chamou para trabalhar, para abrir uma empresa em Bauru e tal, não sei o que. Ele falou, mas filho, por que você não vai? Eu falei, não sei, pai, tô com medo e tal, filho, não esquenta a cabeça. O almoço, feijão não vai faltar para você. Se der certo, você volta embora. Se fome, você não vai passar. Eu falei, rapaz, meu pai... Meio pragmático. É, meio simples, não, grosso, meu pai é super meio firme, né? Meio assim, não, vai, tá perdendo tempo, vai lá, você não tem nada, não tem fim, não tem nada. Se acontecer alguma coisa, você volta embora. Cheguei e falei, vamos embora, então. Isso aí foi eu vejo assim, o medo nosso, né, de se tornar um empresário é complicado. O medo, eu sempre falo, o medo é uma barreira, um muro que você tem que pular. E nesse dia eu pulei um muro com a ajuda do meu pai. Ele falou, pode ir, não que ele me ajudasse financeiramente assim, mas não ia me faltar nada, eu entendi. Aí eu fui com esse cara me ajudou muito, né? A gente cresceu em 3 meses, 6 meses, a gente faturava R$36.000. Nossa, cresceu bastante. A gente ganhou uma licitação do estado lá, acho que quase
600 páginas. A gente fez a licitação, ganhou, era um contrato muito bom na época. E eu passei acho que quase 3 noites sem dormir para ganhar, e a gente ganhou. Ganhou, mudou a vida, né? Aí, de repente, de 6 mil, 36 mil, eu ganhava R$1.000, comecei a ganhar 3 mil, tinha um carro, Ford Ka, caindo os pedaços, bati o Ford Ka. Eu andava com o Ford Ka acho que 2.000 km por semana. Meu Deus. Porque tinha que ir pra outra cidade. Tinha que ir pra outra cidade, e eu tinha que atender todos os clientes. Então nós não parava, a gente só viajava. Ford Ka baratinho, aquele baratinho. Aquele baratinho, andava 100 por hora na estrada. Nossa, era um perrengue. E toda semana, sábado, ele estava na oficina, porque ele não aguentava os 2.000 km. E ficava lá. Então esse foi o grande aprendizado. Mas aí, né? como é que foi essa questão da empresa? Porque você tinha a Systemway, você foi ser sócio de outra empresa. A Systemway ficou estacionada. Você travou ela. Eu travei ela não travei não, ficou travado comigo, com o Wesley, né? E ficou parado. E eu tirei todas as notas e mandei para a GX4 e tal. E nós ficamos acho que 6, 7 meses de sócio, eu e o Alex, né? Então, e a gente cresceu muito rápido. E como eu ficava muito em Botucatu, porque tinha muitos clientes acionando eu em Botucatu, muitas prefeituras, Secretaria de Educação, eles, como só eu fazia, eu peguei lá, eu ficava lá, e eu ficava um pouco distante da operação aqui em Bauru. E um determinado dia eu cheguei, né, no escritório em Bauru lá, porque eu tentava falar com o meu sócio, não conseguia falar com ele. Ele sumiu. Eu falei, sumiu? Olha, o que está acontecendo? Eu tô em São Paulo, não sei onde. Aí eu cheguei um determinado dia lá, acho que eu fiquei um mês no escritório. Aí eu cheguei um dia, tinha uma secretária e 2 técnicos lá dentro. Abri a porta, o pessoal olhou assustado para mim, desconfiado, né? Oi, tudo bem com o senhor? Foi tudo. E com você? Eu cheguei e não sabia quem que eram aquelas pessoas. Eita. Ele contratou secretário, 2 funcionários, eles sabiam que tinha um sócio. Aí eu falei, eu sou o Murilo, tudo bem? Tudo. Aí eu fui entrando na minha empresa, né? Aí eu fiquei muito chateado com isso, né? Foi uma situação que eu acho que nunca fiz isso com uma pessoa e não gostaria que fizesse isso comigo, né? Aí chamei ele e falei, não dá, né? Por que você fez isso? Eu nunca limitei você em determinadas situações, né? E ele falou, não, eu fiz porque eu queria dar um up na empresa. Eu falei, tá, mas você tem que perguntar. Mas aí a gente falei, vamos fazer o seguinte, acaba aqui, você fica com as suas coisas, eu agradeço você porque você me introduziu ao empresariado, ao empreendedorismo, né? me ensinou tudo como funcionava, banco, nota, escritório de contabilidade, aprendi muitas coisas com eles ali, né? Então eu falei, você fica com seus clientes, eu pego alguns clientes que eu tenho aqui, que era meu da Systemway, e os novos que estão vindo aqui, mas a licitação pode ficar para você, não quero nem sair com o cliente, sair com o dinheiro para pagar o aluguel e o meu salário no mês, né? Sozinho. E fui tocar sozinho a vida. Aí eu cheguei, precisava no CNPJ, né? Falei, lembrei da Systemway. Falei, Wesley, eu vou pegar vou transferir o CNPJ da Systemway para mim, eu vou tocar. Ele falou, não, puta, toca aí, não sei o que. E fui tocar, né? E comecei sozinho. Eu no escritório sozinho, tudo. Aí como era só eu, e eu comecei a ganhar algumas licitações em órgão público de responsabilidade, né? O pessoal começava a falar, mas empresa é só você? Não, tem mais 2 lá. Pode mandar e-mail que ele responde. Sem ninguém. Financeiro, suporte, vai tudo para mim. E eu respondia à noite. Então eu ficava o dia inteiro atendendo o cliente lá e eu respondia esses e-mails à noite e tal. Aí, só que realmente chegava uma hora que eles me chamavam, alguns clientes me chamavam em outra cidade, eu tinha que atender as empresas locais, não tinha gente. Então eu estava virando quase todo dia, 10 horas, todo dia. Assim, das 8 às 10, das 8 às 10, todo dia. Fiquei acho que 1 ano fazendo isso. Nossa. Aí eu contratei um estagiário, porque não tinha mão de obra, no interior é difícil. Né? Tem que ensinar o cara a fazer. Então, imagina você ensinar o cara a mexer no Linux. Não dá. Aí eu comecei a procurar ferramentas, né, de gráficas para facilitar o negócio, conhecer, ser parceiros de empresas de firewall. Aí eu comecei a entender esse mercado e virei parceiro de uma empresa na época que chamava Hacker. A gente implementou, conhece? Aí eu fui fazer um curso em Brasília, aprendi a ferramenta deles, contratei uma pessoa. Contratei um amigo meu que tinha voltado do Canadá recentemente, que tinha se formado, ensinei ele, o Geraldo na época. Aí depois contratei um outro, né? Foi contratando. E fui contratando. Contratando assim, chegou um ponto que cheguei a 3 pessoas na época, que era um ponto crucial, né?
Porque eu só vendia Fire e servidor Linux. Aí o cara, mas você mexe com Windows? Eu falei, mexo. Não mexia nada. Tá bom, o que tem que fazer? Aí eu mexi com Windows, Fire. Aí tinha também a questões de interligações matriz filiais, que eles precisavam instalar antenas. Na época a gente usava, era a época de MikroTik, o BICT. Aquelas antenas direcionais? Direcionais, isso. Aí eu fiz isso. Fui para esse mercado, contratei uma pessoa, me certifiquei nesses equipamentos e começamos a fazer a infraestrutura inteira da cidade lá para o município. Interligar postos de saúde, secretarias de educação, escritórios, empresas administrativas. A prefeitura nos deu a possibilidade disso, né? E nós, como estávamos na cidade, era muito mais barato, né? Por exemplo, o pessoal de São Paulo custava 1.000, a gente era 500. Então foi crescendo assim. Aí eu fui, e tudo sempre muito homologando os produtos, né? Eu testava os produtos, tudo muito certo. Então todos os produtos que eu tenho são homologados. E foi assim. Aí depois eu via que tinha muita deficiência em cabeamento estruturado. Aí teve uma época que uma empresa lá, o Unesp, nos acionavam muito para fazer o orçamento e eu não tinha estrutura. Aí um dia um cara me chamou para fazer um serviço para lançar uma fibra no meio de uma rodovia. E eu tinha uma equipe, né? Eu falei, não, eu faço você. Eu já tinha dado treinamento para a equipe, fazer fusão de fibra ótica. Eu tinha comprado alguns equipamentos já. Eu falei, dá pra gente fazer. Aí ele falou, você faz para seu orçamento. Não, eu provei. Só que eu vi que o cara tava meio inseguro, né? E eu tá inseguro. Eu falei, amor, vem aqui um pouquinho. Ele falou, tá, você vai fazer serviço de saúde? Que eu falei, sei lá na rodovia, né? Mas tem que atravessar a fibra da rodovia para o outro lado. Eu falei, que obra? Não, tinha que parar a rodovia. Eu falei, como que eu vou parar a rodovia? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um cara aqui que trabalha numa empresa que ele tá saindo e vai te ajudar nisso. Meu cliente. Eu falei, pô, legal. Aí fizemos serviço, um puta de uma responsabilidade parar. Era por cima ou por baixo? Não, por cima. Não, aí eu na minha humilde, né, falei, sei lá como que eu nunca tinha feito. Sorte que esse cara foi ajudar a gente. Daí ele fez uma estrutura lá, tudo. Tinha 3 caras de um lado, 3 caras do outro. Minha equipe era 3 pessoas no total. Eu falei, como que, mano? Aí ele me ensinou. Aí eu contratei esse cara, que era um cara que tinha 20 anos de experiência de cabeamento estruturado. Legal. Ele ficou comigo 4 anos lá, ensinou tudo que a gente sabe, o Rodrigo. Aí deu um outro patamar, porque a gente começou, além da infraestrutura, do suporte a servidores, a máquina não, a suporte a servidores, redes, wireless e o cabeamento estruturado. Cresceu muito. Aí eu fiz uma equipe grande e a gente foi ganhando algumas licitações também. Era muito focado no governo, né? Então algumas empresas vinham atrás de a gente para terceirizar o serviço. E eu terceirizava e a gente foi crescendo nesse meio, né? Aí até que então chegou um determinado momento que um dos meus técnicos, que era um gerente operacional, ele quis sair, né? Que era o Almir. Foi um momento difícil, porque era um braço direito, me ajudava e tal, só que não estava desenvolvendo e ele também não estava mais contente, ele saiu. Aí eu precisava de um gerente. E na cidade interior, né, é difícil você achar toda mão de gente. obra é mais complicado. É mais complicado porque não tem ninguém pronto, né? Então, e eu tinha um amigo que é o Júnior, né, que hoje ele é o gerente nosso lá operacional, sócio também. E eu falei para ele, não, ele tinha uma empresa de informática, né? Eu falei, o Almírio saiu, eu vou contratar um gerente e tal, o salário é tanto e tal. Você não quer? Ele falou, eu quero. Amanhã eu sou empresário, eu fecho. Eu falei, então tá bom, você fecha a sua empresa, você vem trabalhar comigo e tal, certeza? Não, certeza, eu vou e tal, não sei o quê. E aí no meio do caminho ele falou, não vamos fechar, vamos trazer a empresa para cá, que era manutenção. Manutenção de notebook, e eu não tinha. Manutenção física, né? Do hardware, tá. Hardware, né? E eu não fazia isso. Vendia toner, essas coisas, eu não fazia isso. Aí trouxe essa operação para dentro da empresa. A gente fechou um valor lá, eu comprei essa operação e trouxemos a empresa para dentro. Aí foi um choque dentro da empresa, né? Que foi nesse momento que eu falei, porra, e agora? Como que eu vou administrar? Eu fiquei 2 anos para amenizar aqui, porque cada um tinha uma cultura. A gente tinha uma cultura disso. E eles iam com cultura de imediatismo. A gente tinha um negócio mais
estudado, infraestrutura, tinha que contrato com os clientes, tinha chamado, a gente ia fazer muita coisa online, eles não tinham. Então, esse foi um dos momentos que eu dei muita sorte, porque eu tinha outras pessoas ali que me ajudavam, que era o Júnior, né? O Alexandre, um pessoal mais velho lá que me ajudaram a organizar isso. Foi nesse momento que eu tive que procurar ajuda, né, de outras pessoas. Você foi uma das pessoas que eu acionei na época, né? Porque eu precisava gerenciar aquilo para crescer, né? Todo mundo queria crescer. Mas aí foi aí que você conheceu o Titânio, como é que chegou? Não lembro. Não. Quando o Titânio, nessa época, eu já conhecia, eu fazia os seus treinamentos, todos os treinamentos que tinha, eu ficava assistindo. Os técnicos. Isso. Tá. Eu assistia você. Nos treinamentos. Via esses treinamentos, ensinava o pessoal, a gente, legal. Aí, nesse momento, quando eu juntei essas empresas, eu estava com infraestrutura, tinha uma equipe de infraestrutura, com caras bem brutos para trabalhar, tal. Eu tinha suporte e tinha os caras de servidores, né? E eu tinha que interligar essas pessoas para elas falarem a mesma coisa. Gente, tá vendo? Quando um cara vai lá fazer o cabeamento, ele vai passar para você, vai instalar a antena, o cara do suporte vai configurar a antena, vai liberar, o cara... Então, era um 360 que eu estava pensando na minha cabeça. Eu entrego o cabeamento, eu entrego a antena, eu entrego o computador, tudo. Eu precisava organizar isso. E foi que eu falei, eu contratei uma consultora de RH na época, né, porque era muito embate das pessoas, sabe? Eu quero assim, eu quero assado. Né? Começamos a entender e começamos a investir em pessoas. E nesse tempo eu fui fazer algumas mentorias empresariais. Né? Fiz 2 mentorias empresariais que hoje são grandes, né? Que abriu a minha cabeça. Só que a mentoria empresarial, ela só mexe no processo interno da empresa, não é na TI. Eu precisava de ajuda na TI. Soluções, como que eu resolvo isso, como que eu melhoro isso. Aí eu falei, lembrei, um dia à noite eu estava em casa, falei, cara, preciso de alguém que me ajude. Alguém que me ajude. Mas não tinha ninguém. Na cidade, quem que eu vou pedir? Eu ficava pensando assim, mas esse aqui tá pior que eu. Aquele ali... A gente ri, mas é verdade. Mas é verdade, Rafa. Eu falei, rapaz, agora eu falei, lembrei, Rafael, mas cara, como que eu vou falar com esse cara? Né? Porque eu falei, que ele não vai me atender. Por que não, né? Não, porque você é conhecido, né, tal. Eu falei, como que eu vou falar com ele, cara? Eu preciso de um mentor. Um cara que me diga o que eu tenho que fazer, melhorar, tal. E isso estava claro na minha vida. Não um mentor empresarial, mas um mentor técnico, influente, que conheça de tecnologia. Eu liguei para... Eu acho que eu mandei mensagem para você, acho. Mandei mensagem, tudo bem e tal, meio assim. Falei, cara, meio triste. Falei, eu vou me arrepender, porque ele não vai me responder. Aí você me respondeu. Falei, tudo bem, tudo. Você foi que ano? Eu devo ter até conversa celular, não lembro, mas faz tempo, né? Foi antes de iniciar Antes de iniciar a mentoria? Foi o primeiro. A gente fez a primeira reunião. Não, mas foi mentoria Titânio ou foi o curso Titânio? Mentoria. Mentoria, então se você foi na primeira reunião, isso aí foi final de 2020. Final de 2020. Foi a primeira reunião. Eu lembro que foi assim, eu falei com você, aí você falou, vou te mandar um questionário. Aplicação! Então você entrou na primeira turma. Já fiz até homenagem lá. Lembro. Foi a primeira turma. Aí você mandou um questionário e tal, eu falei, eu respondi o questionário, acho que não vai rolar, né? Porque não tem umas características. Eu lembro que você falou assim, eu dou mentoria, só que é para empresas maiores, tal, tem um custo, né, relevante e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí porque eu estava sozinho naquela época, eu tinha que escolher muito bem os clientes, não ia dar conta. Então, aí eu falei, eu fiquei chateado, falei, mas acho que não vai rolar. Mas no mesmo dia respondi, acho que na segunda você falou, o que você acha? Você topa? Dá para fazer assim, assim? Eu falei, topo, estamos dentro. E nós estamos aqui até hoje. Que legal, que legal. E isso foi um grande diferencial, porque daí que fui, né, ali, eu conheci o Sidney, conheci a Carol, conheci o Bruno, o Ismael. Foi a gente que começou ali, né? Que legal. Então ali foi um grande diferencial, porque daí eu comecei a enxergar a estrutura, não sabia que é MSP. O pessoal fala assim, MSP, eu sou. O pessoal da mentoria, eu sou, agora eu sou. Não sei nem o que é isso, gente. Né? É engraçado que você foi crescendo com o essencial. Né? Eu estava falando com o pessoal da Systemway. Gente, para quem não conhece, a empresa do Murilo não é pequenininha, né? É uma empresa boa já hoje, né? Você tá falando... tem um prédio, é grande. E aí tem equipes e tal. Então, eu estava conversando com uma das equipes de marketing, né? Aí eu perguntei, vocês têm isso? Eles falaram, não tem não, vamos fazer.
falei assim, caramba, não que seja uma coisa crítica, era um documento, acho que é um termo, alguma coisa É, assim que eu perdi, né? Não é uma coisa crítica, mas eu falei assim, caramba, olha só, eles são reconhecidos, a Sistema é reconhecida em Botucatu. Eu tenho outros mentorados agora em Botucatu que reconhecem eu você, sei. conhecem você, né? É, e pequenas coisinhas, assim, a gente nunca tá 100% pronto. Nunca. É engraçado isso, né? Só que você foi crescendo com o essencial. Base, estudo, capacitando a equipe, sabe? Conhecendo novos mercados, buscando oportunidades. Sempre falta alguma coisa, mas você cresceu na base, na essência. Né? Isso é muito legal, é muito interessante ver. E até hoje tem coisa avançando, crescendo, tem chão. Eu fico pensando assim, caramba, quando o Murilo e a System Way absorverem 100% do titânio, ele, sei lá, vou ter que fazer a plaquinha de 1 milhão mês, 2 milhões mês pra tu. Não, se Deus quiser. É que eu sempre fui um cara muito acelerado. Eu queria colocar as coisas pra fazer, né? Vamos fazer, e sempre com qualidade, entregando com negócios muito bem estruturados, né? Então, e, e organizado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, e a essência, explicando por que, que a gente estava entregando aquilo, o motivo, né? Então, as pessoas que trabalham na empresa lá, elas têm isso, né? A qualidade de resolver os problemas, de se importar, porque a gente sempre fala, a gente pensa lá, todos nós somos ser humanos, então nós primeiro se cuidamos. O pessoal da sistema aí tem que estar bem, o clima tem que estar bem, a estrutura, eu prezo muito por isso lá dentro, né? E que aí nós temos que se sentir bem para a gente atender o cliente bem. E Uhum. no final do outro lado é o cliente. Mas quem que é? A máquina? Não, é um cliente, é uma pessoa que a gente está dizendo. A gente atende pessoas. No final, tudo São é pessoas. pessoas, entendeu? Tudo são pessoas no final. Então eu prezo muito pelas pessoas, pelo colaborador em si. A gente tem diversos benefícios, ajuda muito os colaboradores. Eu peço muita opinião, vejo, falo para eles, se a gente tá alguma coisa errada, vocês avisam, a gente já conversa. Tem um código de cultura muito bem divulgado. Tá até lá na faixa da mentoria. Exato. Aquilo ali a gente segue a risca, todo ano tem um evento de cultura que a gente reforça aquilo, mostra para eles, né? Tem a semana da informática, do técnico de TI, que a gente fez no ano passado. É muito legal, que a gente fez o mês inteiro eventos lá, palestras, massagem no pessoal, café da manhã, janta, Cuida bem, né? cuida bem. Cada 15 dias a gente tem um churrasco na empresa, toda sexta-feira, cada 15 dias, na 15 dias tem um sexta-feira, churrasco. tem um churrasco na empresa. Eita ferro. Eu vou ter que ir lá. Me avisa quando é. 15 dias nós temos churrasco lá. Que eu quero ver que os outros churrascos. Isso fui pegando tudo da mentoria, né? Tudo Então, me fala assim, que a empresa não estava pequena, a empresa estava andando, já estava bem. O que de fato te ajudou? Porque hoje você está no Master Titânio, é outra pegada, é para desenvolvimento seu, como pessoa, como líder, relacionamentos, né? Mas ali foi mentoria mesmo. O que de fato ajudou um empresário que já estava em ascensão? Não, então, o grande diferencial é que você falou assim, ó, na primeira reunião nossa, você falou assim, você sabe que o que muda é um detalhe. Um detalhe muda tudo. Sempre. E sempre foi assim, eu travava no negócio, mudava a chave, né? Eu lembro que um dia eu liguei para você, eu estava com um problema sério de backup. Eu vendi o serviço de backup de verificação naquelas ferramentas gratuitas. E você falou, ó, vai e faz isso aqui. Poxa, mudou minha vida. Eu tinha um cara só para fazer, verificar backup. O backup não funcionava, os clientes queriam backup em nuvem, HD travando. Então, aquele detalhe mudou todo o meu jogo, porque eu criei um produto de backup e era um produto fantástico, que eu não tinha mais dor de cabeça. Eu falei, nossa, tinha um técnico lá que falou, Murilo, não aguento mais, eu fico o dia todo vendo backup. Se fez, se não fez, por que não fez. Então, essas dicas que o Titã me dava que mudava o jogo. Pegava Né? sacadas. As sacadas. Eu sempre fui um cara muito observador. Deixa eu perguntar, tá, faço isso, deixa eu fazer aqui. Porque o grande diferencial quando você está no interior é que eu tenho isso, já peguei isso há muito tempo, diferente de uma cidade grande, sabe? O interior é muito mais simples a coisa, não é igual à capital, né? Que nem o pessoal fala, pô, tem que ser assim, sabe? Não, lá é tudo mais próximo, eu sou muito próximo dos donos, os meus técnicos, eles conhecem os donos, então não dá para fazer tudo. Então eu adapto as minhas coisas para atender aquele cliente, né? Por exemplo, vendo alguns dispositivos, Fire, eu tenho que vender de um jeito, porque se eu vender do outro, o cara não vai pagar, porque não tem um recurso.
E a empresa exterior é muito tranquila, eles não enxergam aquilo como um investimento e tudo mais. Então, a gente vende numa força de vontade de melhorar a vida do cliente, né? De falar, nossa, ó, tá vendo aqui que você fica se preocupado, você vai no final de semana, você não precisa ficar preocupado se o backup está funcionando, se a sua empresa... Legal. Você Adaptando. e vou adaptando, entregando o que eles acham entregando um produto ótimo, né? Porque no final, eu tenho cliente lá há 20 anos, não, 20 anos não, uns 10, 12 anos. Eu tenho 20 porque soma que eles já eram da Multicomp, meus clientes, né? Sim. Então, eu acabo atendendo eles desde desse aspecto. Então, o Titânio me trouxe muito isso, até a fase de organização, de atendimento, né? Pô, como que eu vou fazer um atendimento? Eu falo, você tem isso? Não tem, então faz isso. Algumas sacadas de atendimento, por exemplo, o Office 365, que eu conheci lá na mentoria do Bruno. Produtividade também, depois. Na produtividade. Legal. Então, essas sacadas que se você não está no ambiente, você não vai ver. Então, de eu estar no ambiente, por exemplo, com o Sidney, com o Bruno, com você, e vocês discutirem isso, me fomenta a pensar coisas novas, entendeu? Agora, se eu calculei isolado, sozinho, sem pensar em nada, como que eu vou crescer? Poxa, então na verdade, você pega o que eu vejo que é o melhor de um programa de mentoria, que é essa interação, né? Assim, você coletar erros e acertos de outras pessoas. Correto. 100%, né? Você não precisa errar onde ele errou e você pode acertar onde ele acertou. Exato. Aí ele me fala que ele já errou, mas isso quando você está na mentoria, as pessoas não percebem isso. Elas eu observo muito, né? Eu fico escutando. Por quê? Ali que você aprende. Porque o cara já fez isso, todo mundo está falando que tá ali, tá claro ali. Ó, eu tô com um problema aqui. A pessoa levanta a mão. Eu fiz isso, e não deu certo. Mas você faz isso. Eu vou fazer isso, né? Então, pô, ela te deu uma história de vida dela. Não, Murilo, cada vez e tem momentos, certo? Por exemplo, deixa eu ver se era na temporada passada, Raquel, que eu trouxe Karen e Eric. Temporada passada eu trouxe a Karen e o Eric, aqui, né? Eles têm uma empresa em ascensão, foram uns cases que, assim, você falou que o cara faturava 6, eles faturavam 4. E agora já passaram de 100 e pouco, já estão crescendo. E ficou muito famoso eles agora na mentoria porque eles conseguiram implantar o sistema de captação. Em janeiro foi o mês da captação, né? E a gente conseguiu implantar o sistema e está rodando, né? Aí você, por exemplo, eu não estou de olho nisso ainda, mas poxa, eu vou ver aqui. O que você faz? Você vai aprender com eles. Como é que vocês fizeram? Como é que vocês rodaram? Aí você pega isso muito mais rápido. Porque sempre a captação é um problema que a gente está tratando junto lá. Inclusive você está junto, a gente está tratando isso. Só que eu vejo isso muito a longo prazo. Eu venho tratando isso, né? A Sistema, eu comprei uma franquia, né, de venda de software que é a OMI, para trazer a parte de vendas para dentro da empresa, né? Tá. A questão da OMI foi para trazer também uma inteligência de negócio ali. Uma inteligência de negócio. Tá, entendi. Porque hoje a gente roda 360 dentro da empresa. Eu não tinha venda de RP. Agora a gente tem. E eu entrego aquilo porque com propósito, né? Realmente a OMI funciona. Eu uso, eu posso testar para o meu cliente que ele contratando, ele vai ficar muito satisfeito com aquele produto, né? E ao mesmo tempo eu fui atrás de um sócio, né, que é da área comercial, ele vende ele trabalhou em algumas grandes empresas que é da minha cidade, trabalhou na Oracle, Google, né? E trouxe ele para ensinar essas pessoas, né? E eu estaria junto aprendendo. Eu falei, depois eu vou transferir esse conhecimento para a Systemway, né? Então as pessoas hoje que estão lá no comercial, elas estão há 2 anos já vendendo o homem, tudo agora introduzindo para que eles possam vender os produtos da Systemway, né? Só que é um produto complexo, é difícil, a gente tem vários produtos para vender. É uma venda muito consultiva. Então hoje a gente está dando treinamento, você está auxiliando eles na parte de entrega, de customer success, que a gente tem que ter. Tem que ter a base para poder evoluir ele na captação. Exatamente. Interessante. Só que eu sou um cara imediatismo, eu quero para onde? Então eu tenho que ter paciência. Mas agora você está com o navio, né? Não está com a lanchinha mais, né? Exatamente. O problema é esse, que o navio demora para virar. Né? Isso aí. Então eu vou virando devagarzinho, né? A gente fez os depoimentos agora. Eu não vi, tem que mandar. Então vou mandar, mas fui fazer os depoimentos,
é espetacular você ver o seu cliente falando de você. Isso, Puta, isso. Mas eu falo isso a vida inteira, vocês demoram pra fazer as coisas, gente. então, Cara. são momentos, mas aí, Rafa, é momentos da empresa, né? A gente tem sempre momentos. Eu sempre estou tratando determinadas situações dentro da empresa. Então, quando você cresce muito, tem que ter processos, aí você tem que ter gente e às vezes lá tudo a gente forma as pessoas, né? Por exemplo, tem o nosso líder operacional, nosso líder técnico, nós formamos eles, entendeu? E isso leva tempo, até, eu acho, 3 meses, vocês imaginam, entendeu? Hoje o Rafa é o nosso líder técnico lá, a hora que ele faz umas coisas lá que eu falo, cara, que espetacular. Legal. Né, o orgulho que me dá, né, de ver o cara desenvolver. O Alexandre, o puto, um cara que se Tudo desenvolve. de casa, tudo prata da casa. Tudo prata da casa, né? Bom, vamos falar de alguns números. Hoje então, tá com quantos funcionários? 22, 23. 22, 23, que legal. Que bacana. E o prédiozinho lá, eu tenho que ir nesse prédiozinho, pô. Então, todo mundo fala do prédio. O prédio é uma conquista pessoal, né? Eu tenho um mentor que foi o Lúcio, que é um cara que é um segundo pai para mim, que me ajudou, que me introduziu, né? Ele cuidava da área financeira da minha empresa, um anjo que Deus pôs na minha vida. Eu acho que as pessoas é interligada por pessoas, né? Você também é um cara abençoado, como ele também foi na minha vida, né? O Lúcio é um cara que me ensinou tudo, ó, tem que fazer isso, honesto, não pode querer mais. É um pilar seu, né? Trabalhar com transparência e honestidade sempre. Sempre, não tem. E eu aprendi isso, né? Eu falei, puta, mas Lúcio, mas o outro faz isso, mas deixa o outro. Deixa o outro. Não tem nada a ver com o outro. Ele é um cara que me ensinou muito isso. E ele é um cara que sempre falava assim, Maurício, você precisa ter o seu prédio, você precisa construir sua empresa. E ele me cobrava isso. E eu fiquei com isso a vida, desde a época da DX4, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, um determinado momento, a gente... eu vi que a empresa cresceu, não cabia mais naquele prédio, eu falei, eu já estava com containers lá dentro. Uhum. Eu estava com 2 containers lá dentro do escritório, porque eu não ia, era alugado o prédio, eu coloquei um container, coloquei outro, falei, quando eu sair daqui, eu tiro esse container e levo para o escritório. Como é que você botou o container no prédio? O prédio que eu tinha era de fora a fora, ele tinha um quintal, né? Ah, e você botou... Eu botei 2 containers no fundo, fiz um de material e um de sala de reunião. Imagina isso, meu Deus do céu. Você não fiz, como que eu vou crescer? Eu vou construir dentro do prédio que não é meu? Não tinha cabimento. Aí, o container chega como? No guindaste? no guindaste. Que isso? De onde tu tirou essa ideia? Então, não sei, Rafa. Outro dia eu tava lá, eu preciso crescer, mas se eu construir aqui, se o dono não quiser, minha cabeça, eu vou ter que derrubar. Não, mas você... isso. tá, talvez não quisesse nem como abater no aluguel, nada, talvez não quisesse mesmo, né? Eu falei, o cara, eu vou construir um puxadinho aqui, puta trampo. Depois, se o cara não quiser, ele vai fazer eu derrubar o negócio. Tudo, Eu falei, vou pôr um container, qualquer coisa eu tiro, vendo o container, porque o container você pode vender, ou eu levo pro prédio. Levou o container? Eu levei os 2. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Cara, pintado. Virou a cozinha e o outro é o nosso almoxarifado, entendeu? Que legal. Então, e ficou bom, ficou bonito. Aí construiu o prédiozinho. Aí de tanto insistiu, construiu o prédiozinho lá. Né? É icônico, né? É icônico, né? Ainda mais cidade pequena. Talvez aqui pro Rio de Janeiro fosse mais um prédio, fosse mais uma coisa. Mas numa cidade pequena, isso conta muito. E ali foi construído para eles, entendeu? Então o prédio inteiro aberto, o piso que eu coloquei é um piso térmico, é tudo vidro. Térmico? Por quê? Porque não esfria no frio, não esquenta no calor. Ah, lá faz frio? Às vezes quando faz frio e você coloca piso normal, nossa, vira um gelo o lugar. Ah, tá. Aí eu fiz uma sala de manutenção própria. Tudo pensadinho. Não, tudo. E eu levava eles, todos os funcionários que estão com a gente lá, o Bruno, o Clepson, da participaram. E os eventos, tudo lá, não precisa alugar nada. Que nada. bacana. É só quando a gente vai fazer evento fora, né? Que eles gostam de fazer isso. Aí, amor, Thaís, a gente tem que fazer um prédiozinho, viu? Olha lá, elas vão querer fazer um prédiozinho. Então, aí eu fiz esse prédio, investi tudo, muito lá, e todo mundo me ajudou, todo mundo comprava. E eu que cuidava da obra, né? Então, ai, meu Deus. Eu fazia questão, eu passei um perrengue lá. Obra você começa chegando, né? Chega de Porsche, né, no primeiro dia, né? Sai de bicicleta no último. E a obra não termina. Não termina. Mas aí foi rápido, acho que a gente fez o prédio um ano lá. Foi rápido. Estrutura metálica ou normal? Normal. Nossa, foi bastante rápido. Tem cada detalhe, tem umas colunas lá que
O bom é que depois, no final, né, então no meio da obra, o pessoal falou, amor, pô, fica tranquilo que esse prédio não cai. Porque fizeram uma sapada. Eu contratei um arquiteto, não, um engenheiro. Um engenheiro, depois eu contratei um engenheiro estrutural. O cara fez uma estrutura lá que você pode andar de jipe lá em cima lá que não vai cair. Não, mas estrutura metálica sim, eu já participei da construção de uma obra de uma igreja. Cara, estrutura metálica, a gente ergueu 5 andares de igreja grande em 1 ano. Um ano. É muito rápido. É rápido, estrutura metálica é bom, mas aí tem que ver o preço do aço, né? Contra a alvenaria ali pra ver como é que é na época. O meu fui no braço, né? Batendo laje? Batendo laje lá. Você alugou o caminhãozinho que está com concreto? Opa, tudo. Não, mas o pedreiro hoje é Nutella, filho. Se você não chega com essa máquina lá, o cara não trabalha não. No baldinho ali, né? Às vezes, eles fizeram os baldinhos lá, mas foi pouca coisa. Que bom, que mas bom. Mas eu tinha pra agilizar, né? Ó, deixa eu perguntar aqui. Murilo, então, você contou sua história, contou aqui. Quais são os próximos passos da Systemway? Para quem está assistindo aqui, onde você quer chegar agora? Os próximos passos é a gente conseguir crescer mais, né? Então a gente está investindo alto em captação, né, de pessoas para a gente crescer, estruturar a área inteira de processos da empresa. Né? Eu quero que a empresa rode inteirinha sobre processos, né? Esse é um dos pilares, e a captação, né? Legal. E agora a estruturação da empresa como sócios, né? Então tem esses projetos de trazer sócios, funcionários que são da empresa para ser sócios da empresa, ter aquele negócio de vesting, dando pequenas porcentagens. Legal. Esqueci até o nome disso, então tem um dos projetos que eu tenho para fazer, que já vem dando certo, porque a gente acaba crescendo e essas pessoas estão lá. São os pilares, né? São os bastiões. Né? Isso, legal. E eles que tocam, né? Legal. Então não adianta eu ficar lá a vida inteira, eu não vou ficar, eu falo para eles, eu não vou ficar aqui a vida inteira, eu já tenho isso bem cravado, então quem vai assumir aquilo ali também tem que fazer parte do crescimento da Systemway. Então a nossa parte hoje é fazer crescer a empresa ainda mais. Como, né, tendo vários produtos que a gente tem lá, a gente atende telefonia, backup, infraestrutura, cabeamento, software. Não sei se tem mais algum outro produto que a gente vai colocar agora, mas eu tenho desejo de ter alguns outros produtos voltados à elétrica, por causa da minha parte de infraestrutura, né, que eles estão querendo fazer. Então eu tenho esses leques, mas vamos crescer. A ideia é que a gente cresça. Mas já está indo andando bem sozinha, né, já? Não, ela anda bem. Bem assim. A gente, quando cresce, a gente tem que ter gente, pessoas, né? Então a gente sempre impacta em pessoas. Sim, mas você hoje não é uma peça fundamental. Não, ela tem uma equipe, uma engrenagem que roda ali, você só vai tocando, gerenciando, mas ela está não está precisando mais de você ali 100%, né? Isso é muito legal. Precisa dos líderes que estão lá hoje. Né? Isso, mas você tem líderes bons. Tem. E eu quero tirar esses líderes para eles subirem para outro patamar. Então já estão vendo aí, eles vão assistir, com certeza, né? Ó os planos aí. Vão aposentar o homem. Exatamente. Porque o que acontece? Eles crescendo, eles colocam outras pessoas, entendeu? E é automatizado. Não tem... Que legal. Porque a empresa vai crescer muito, vai ter outro líder, vai ter o gerente desse líder, né? E esse é o mais difícil. Eles enxergarem isso. Porque quando eu falei que a gente ia crescer, às vezes não, a gente vai crescer, ninguém acredita. Não é nada. Tá vendo aquele prédio? Quando eu comecei a construir o prédio, ninguém acreditava que aquele prédio ia ser. Entendeu? Eu lembro que eu fui lá um dia, meu sobrinho estava comigo, falou, era um terreno. Filho, vamos construir aqui um prédio. Mas como assim? Vamos construir. Depois que terminou, ele olhou para mim. Tio, parabéns. Não, e agora algumas pessoas vão entrar na sua vida, entrar na empresa e não vão dar o valor pro que foi construído, ou vão achar, não, sempre foi assim, tá aqui, né? Interessante, né? Mas quem batalhou ali no início sabe, né? Sabe. E eu compartilho isso com eles ali, gente. Isso aqui, muitas vezes eu deixo claro, ó, quando as pessoas olham, prédio, uma empresa, fala, gente, não mudou nada. Você lembra então onde a gente estava ali? A gente só via um lugar maior. Tinha ar-condicionado esses containers? Tem ar-condicionado? Tem. Dá pra botar tudo certinho? Tá, normal. Que legal. Fica lindo. Tudo bom, acústica, dá pra fazer um estúdio lá dentro. Que bom. Então, eu falo pra eles, né? Vocês vieram de um escritório pequeno, nós estamos num lugar grande pra quê? Pra atender vocês melhores. Vocês têm cozinha, vocês têm uma área de descanso, um sofá,
é uma arquibancada, dá orgulho de trabalhar, mas não mudamos nada, a empresa mesmo. Lembre-se sempre disso, né? Porque às vezes o cara entra lá dentro, ele olha aquele prédio, nossa, o Murilo é milionário. Eu não gosto disso, sabe? Esses dias eu tive que até chamar a atenção de um técnico meu lá, não quero ligar para você para não incomodar. Eu falei, viu, você tá com algum problema? Você nunca mais fala isso, porque eu dou liberdade. Vocês têm que me ligar a hora, quando, 24 horas por dia. O telefone meu é do plantão da empresa. Quem dá o plantão sou eu. Então eu sei o que acontece na empresa, né, fora do horário dela. Então se um cliente ligar, toca o meu celular e eu aciono o plantonista. Mas eu tenho que saber qual que é os problemas. Né? E eles têm que saber que eles têm qualquer momento eles podem falar comigo. Não tem, hoje tem que falar com o Murilo, mas você tem que agendar, porque a agenda está difícil. Sim. Mas eles pode ter liberdade. Pode ter liberdade Legal. Total, né? Legal. E para fechar, eu sempre pergunto no finalzinho uma dica de ouro. Você pediu para te adiantar, você já foi pensando aí, com certeza, né? Dei uma colher de chá para ele, fui falando aqui. Mas é bom. O que você falaria para quem está hoje, ou um pouquinho mais, não para quem está começando, porque a sua realidade já é diferente de alguém que está hoje do zero. A tua mente está diferente, certo? Mas para alguém, então, vamos falar para alguém que já tem uma empresa em TI, sei lá, está com 7, 10 funcionários, até um pouquinho menos, mas está querendo escalar, avançar. Qual seria a dica de ouro que você falaria para essa pessoa, para esse MSP? Então, dependendo do aspecto que ele precisa, né? Que nem eu comentei com você, peça ajuda, né? Hoje, peça ajuda. Né? Verifica o momento que você está e peça ajuda para quem você acha que vai ser referência. Que nem eu pedi, né? No momento que eu estava ali sozinho, eu pedi ajuda para o Rafael. Se não tivesse o Rafael naquele momento, para quem eu ia pedir ajuda? Eu não ia crescer. É muito difícil crescer sozinho. Hoje na empresa eu tenho o Rafael, eu tenho consultoria empresarial, eu tenho RH, eu tenho consultoria jurídica, que mais a gente tem lá? Pô, tem N. Você foi acumulando de pessoas que te suportam ali, né? Exatamente. Né? Eu aprendi isso no MBA, né? Porque o MBA fala que você tem que fazer isso, né? Eu falei, você quer saber? E você saber aquilo? Não, eu contrato as melhores pessoas do mercado, consultor financeiro, eu contrato o consultor jurídico, eu contrato o cara de RH, e esses caras me ajudam, né? O marketing, por exemplo, eu tenho um cara super bom de marketing, agora achei um cara que mexe com tráfego super bom, né? Então eu somo todas essas pessoas. Então eu digo assim, se você tiver condições de investir, porque custa caro, né? Hoje, cada coisa dessa custa caro, tem que investir nisso. Então e isso hoje a gente consegue ter, e a gente consegue ter os melhores para a gente conseguir crescer de forma natural e vazado, sabe? Porque não adianta você crescer de forma, eu estou vendo um produto, mas não emito nota, um exemplo. Eu vendo um produto, mas eu não tenho contrato daquilo. Eu comprei um produto, mas não sei se aquilo é bom. Eu não tenho parceiro, por exemplo, tem que ter parceiros. Além de você contratar pessoas, tem que ter parceiros, que são revendedores, que nem é o caso da Stock, que nem dentre outros que a gente tem, né? Então, esses são parceiros que nos ajudam a crescer, né? Então, eu indico isso, né? Procure pessoas que consigam te ajudar no seu crescimento. Sozinho você não cresce ninguém. E cuida das pessoas. Cuida, né? Cuide das pessoas que estão em volta de você. Seja próximo delas, nem eu sou muito próximo dos meus pares, né? Que respondem para mim diretamente. Eu converso com eles, você dormiu bem, não dormiu, tá bem, o seu filho tá bem, não tá. Ajudo do que eu posso, todo mundo ali, que se eu puder, eu ajudo, não vejo, não meço esforços para ajudar eles, né? Porque são pessoas, eu acho que, e você estando bem com as pessoas que estão ao seu lado, eles me deixam mais tranquilo, e eu posso vir aqui, eu posso atender clientes, eu posso viajar, né? Porque não adianta nada ter uma empresa que depende de você, né? A empresa tem que depender da empresa como um todo, cada um no seu papel. Muito bom, parabéns, Murilo. Então, terminei aqui mais um episódio, na verdade o primeiro episódio da 5ª temporada do Titanic Talks, o Murilo aqui. E assim, gente, quero agradecer também a Stock por patrocinar, possibilitar isso aqui tudo. Pega esse episódio, comenta, o Murilo com certeza vai responder. Bota teus funcionários aqui toda para comentar, para eles perguntarem ali, interagirem, tá? A gente sempre responde. Murilo, obrigado e parabéns pela tua história. Imagina, obrigado, viu, Rafa? Bora!